Imagine uma ilha isolada, envolta em névoa, onde 119 pessoas simplesmente desaparecem sem deixar rastros. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, apenas uma palavra entalhada em uma árvore. Croatoan. O que aconteceu com a colônia perdida de Roanoke? E por que, até hoje, ninguém conseguiu explicar o destino dessas almas? Prepare-se, porque essa história vai mexer com sua imaginação e talvez com seus pesadelos. No final do século XVI, a ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte, era um lugar de promessas e perigos. E o ar salgado do Atlântico misturava-se ao cheiro úmido das florestas densas, onde o vento parecia sussurrar segredos entre os galhos retorcidos. Em 1587, um grupo de 119 colonos ingleses, homens, mulheres e crianças, desembarcou ali, carregando sonhos de uma nova vida. Liderados por John White, eles buscavam estabelecer a primeira colônia permanente no Novo Mundo. Mas algo naquela ilha não parecia certo. Os nativos Croatoan, que habitavam terras próximas, observavam os recém-chegados com desconfiança. E havia histórias de algo mais antigo, mais sombrio, que habitava as sombras da floresta. A colônia já enfrentava dificuldades desde o início. O solo era pobre, os suprimentos escassos e o isolamento tornava cada dia uma luta pela sobrevivência. John White, governador da colônia, partiu de volta à Inglaterra em busca de ajuda, prometendo retornar rapidamente. Mas a guerra com a Espanha atrasou sua volta por 3 longos anos. Quando finalmente pisou novamente em Roanoke, em 1590, ele encontrou nada. As casas estavam vazias, os pertences abandonados, e o silêncio era tão opressivo que parecia engolir o som das ondas. A única pista era a palavra Croatoan, entalhada em uma árvore, e a cerca do forte com outra inscrição incompleta. CRO. Nenhum corpo, nenhum sinal de violência, apenas o vazio. O que poderia fazer uma comunidade inteira desaparecer? Um ataque dos nativos? Uma fuga desesperada? Ou algo muito pior? Algo que não deixa pegadas, mas marca a alma. A ilha de Roanoke tornou-se um enigma que assombra historiadores, arqueólogos e caçadores de mistérios há mais de 4 séculos. E hoje, você vai mergulhar nesse mistério. Sinta o peso do silêncio, o cheiro de podridão que parece impregnado no ar, e pergunte-se: o que realmente aconteceu com aquelas 119 almas? A tensão em Roanoke começou muito antes do desaparecimento. Os colonos relatavam noites inquietas, marcadas por sons que não explicavam, galhos quebrando sem motivo, sussurros que pareciam vir de todos os lados, mas nunca de uma fonte clara. As crianças, especialmente, reclamavam de pesadelos. Uma delas, a pequena Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida no Novo Mundo, foi encontrada certa noite aos prantos, apontando para a floresta. Ela dizia que os olhos a observavam. Ninguém sabia ao certo o que ela queria dizer, mas os adultos começaram a notar sombras se movendo entre as árvores, sempre no canto do olho, sempre desaparecendo quando tentavam olhar diretamente. Os Croatoan, os nativos da ilha vizinha, alertaram os colonos para não se aventurarem muito longe do forte. Eles falavam de um espírito da floresta, uma entidade que não tinha nome, mas que exigia respeito. Segundo suas lendas, a ilha era um lugar de passagem, um véu entre o mundo dos vivos e algo muito mais antigo. Os colonos, com sua fé cristã, ignoraram os avisos, considerando-os superstições. Mas, à medida que os dias passavam, coisas estranhas começaram a acontecer. Ferramentas desapareciam apenas para serem encontradas cravadas em árvores, como se alguém, ou algo, estivesse brincando com eles. O gado, já escasso, era encontrado morto, com cortes precisos que nenhum predador conhecido poderia fazer. À noite, o forte parecia encolher sob o peso da escuridão. Os colonos começaram a se dividir.
Alguns acreditavam que os nativos estavam por trás dos incidentes planejando um ataque. Outros, mais supersticiosos, sussurravam sobre maldições. Um diário, supostamente escrito por um dos colonos, foi encontrado anos depois em um arquivo em Londres. Ele descrevia uma presença que parecia crescer mais forte a cada noite. "Não é humano", escreveu o autor anônimo. "Seus olhos brilham como brasas, e sua voz é como o vento que corta os ossos." O diário terminava com uma frase interrompida. "Não podemos mais ignorar o que está entre nós." A tensão escalava. Um grupo de colonos decidiu explorar a floresta em busca de respostas. Eles nunca voltaram. Quando os outros foram procurá-los, encontraram apenas pegadas que paravam abruptamente no meio de uma clareira, como se os homens tivessem sido arrancados do chão. E então a palavra Croatoan apareceu pela primeira vez, entalhada em uma árvore próxima, como se fosse um aviso ou um convite. A paranoia tomou conta do forte. Ninguém dormia mais. As sentinelas relatavam vultos que se moviam na névoa, formas que pareciam humanas, mas se moviam de maneira errada, como marionetes quebradas. O que era mais assustador? A ideia de que algo os caçava, ou a possibilidade de que os próprios colonos estavam começando a mudar? Uma mulher chamada Eleanor foi encontrada falando sozinha, olhando para o vazio, murmurando palavras em uma língua que ninguém reconhecia. Quando tentaram contê-la, ela gritou: "Eles estão dentro de nós!" antes de desmaiar. A cada dia, a sensação de que algo os observava se intensificava, e a floresta, antes apenas um pano de fundo, agora parecia viva, pulsando com uma energia que nenhum deles podia explicar. O ponto de ruptura veio em uma noite sem lua, quando a névoa era tão densa que mal se via a mão diante do rosto. Os colonos, já exaustos e à beira da loucura, reuniram-se no centro do forte para decidir o que fazer. Alguns queriam fugir para a ilha Croatoan, buscando refúgio com os nativos. Outros acreditavam que a única salvação era enfrentar o que quer que estivesse lá fora. Mas antes que qualquer decisão fosse tomada, um som cortou o silêncio. Um grito agudo, não humano, que parecia ecoar de dentro e fora do forte ao mesmo tempo. As tochas começaram a apagar, uma a uma, como se a escuridão estivesse engolindo a luz. Os colonos se amontoaram, segurando facas e machados, enquanto o ar ficava mais frio, mais pesado. Então, eles viram. No limite da floresta, figuras emergiram da névoa. Não eram humanas, mas também não eram animais. Eram altas, magras, com membros que pareciam se dobrar de maneira impossível. Seus olhos, se é que eram olhos, brilhavam com um vermelho opaco, como brasas morrendo. Elas não se moviam como predadores, mas como algo que sabia que não precisava correr. O pânico tomou conta. Alguns colonos correram para as casas, outros tentaram lutar, mas suas armas pareciam inúteis. As criaturas não atacavam diretamente. Elas apenas observavam. E então, uma delas falou. Não com palavras, mas com um som que parecia rasgar a mente de quem ouvia. Era como se cada pessoa no forte estivesse ouvindo algo diferente, algo pessoal, algo que cavava fundo em seus medos mais secretos. Uma mulher caiu de joelhos, gritando que via o rosto de seu filho morto. Um homem começou a rir histericamente, dizendo que eles prometiam liberdade. No centro do caos, a pequena Virginia Dare, de apenas 3 anos, foi vista caminhando em direção à floresta, como se estivesse em transe. Sua mãe, Eleanor, correu atrás dela, mas nunca voltou. Quando o dia raiou, o forte estava vazio. As casas, intocadas. Os pertences, abandonados. E a palavra Croatoan, agora entalhada em várias árvores ao redor do forte, como se fosse uma assinatura. Mas havia algo novo, pegadas, não humanas, que levavam até a borda da floresta e depois paravam, como se o que quer que as tivesse feito nunca precisasse tocar o chão. Quando John White retornou a Roanoke,
3 anos depois, ele não encontrou respostas, apenas perguntas. A palavra Croatoan sugeria que os colonos poderiam ter ido para a ilha vizinha, mas os nativos Croatoan negaram qualquer contato. Eles próprios pareciam nervosos, evitando falar sobre a ilha Roanoke, como se o nome em si fosse amaldiçoado. White tentou explorar a floresta, mas uma tempestade o forçou a abandonar a busca. Ele nunca mais voltou. Nos séculos seguintes, a ilha de Roanoke tornou-se um lugar de lendas. Pescadores relatavam luzes estranhas piscando entre as árvores, mesmo em noites sem estrelas. Caçadores diziam ouvir vozes, risadas infantis misturadas a algo que não soava humano. Em 1937, um arqueólogo que explorava a ilha encontrou um artefato perturbador. Um osso humano, gravado com símbolos que ninguém conseguiu decifrar. Perto dele, uma árvore com a palavra Croatoan, como se o passado se recusasse a ser esquecido. E há relatos mais recentes. Em 2015, um grupo de campistas na região relatou uma experiência que viralizou em fóruns online. Eles afirmaram ter visto figuras altas e magras na floresta, observando-os à distância. Um deles, que gravava um vídeo, capturou algo que nunca conseguiu explicar. Uma voz, baixa e gutural, sussurrando Croatoan antes que a câmera desligasse sozinha. O vídeo, ainda disponível em alguns cantos obscuros da internet, termina com um frame borrado, onde alguns juram ver olhos brilhando na escuridão. O que aconteceu com os 119 colonos? Foram levados por algo que habitava a ilha ou se tornaram parte dela? A palavra Croatoan é a chave? Ou apenas mais uma camada do mistério? Talvez a verdade esteja escondida nas florestas de Roanoke, esperando por alguém corajoso ou tolo o suficiente para procurá-la. E se você fosse até lá, será que voltaria? A ilha de Roanoke permanece lá, intocada pelo tempo, com suas florestas escuras e seus segredos enterrados. A cada ano, novas teorias surgem, mas nenhuma explica o vazio deixado por aquelas 119 almas. Talvez elas nunca tenham partido. Talvez estejam lá, ainda, de alguma forma, presos em um lugar onde o tempo não funciona como deveria. A próxima vez que você ouvir o vento soprando à noite, preste atenção. Talvez ele traga ecos de algo que nunca deveria ser ouvido. Se essa história fez seu coração disparar, se você sentiu um arrepio enquanto imaginava o que espreita nas sombras de Roanoke, então você precisa mergulhar mais fundo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias sombrias, onde desenterramos os mistérios mais perturbadores da história. Comente abaixo. O que você acha que aconteceu com os colonos? Já ouviu falar de algo assim? E se gostou, compartilhe com alguém que não consegue resistir a um bom mistério. Até a próxima! E cuidado com o que você encontra na escuridão.